Boa noite, graça e paz em nome de Jesus Cristo, amém? Hoje nós vamos continuar falando sobre o perdão, bem como relembrar que na Bíblia Sagrada existem algumas palavras que nós traduzimos por perdão e são 7 delas. São 3 no Antigo Testamento, 4 no Novo Testamento, e nós já aprendemos todas as palavras do Antigo Testamento, que são salak, kafar e nasa. A palavra salak quer dizer aliviando a carga, a palavra kafar quer dizer cobrir com betume, e nós aprendemos acerca dela, e também a palavra nasa tem um significado de estender a mão. E hoje nós iremos iniciar, portanto, as palavras do Novo Testamento. E as palavras do Novo Testamento são 4 que são utilizadas na Bíblia: afieme, afezes, charizomai e apolu. E temos que observar algumas coisas que há de diferente no perdão do Antigo Testamento e agora chegando ao Novo Testamento. O Novo Testamento está inteiramente ligado ao arrependimento. O perdão do Novo Testamento está inteiramente ligado à fé e à confiança em Jesus Cristo. No Novo Testamento, o perdão está baseado no entendimento do não merecimento, ou seja, que somos alcançados pela graça de Jesus Cristo. O perdão, sem dúvida, norteia a missão do Evangelho de Jesus Cristo, e Ele veio na terra com um intuito principal, que foi nos perdoar dos nossos pecados, bem como nos salvar e nos ensinar a viver o reino dele aqui na terra. Hoje nós vamos falar da palavra afieme, que tem alguns significados interessantes. A palavra afieme significa deixar ir, enviar para frente e não dificultar. Em outras palavras, é o poder de dar liberdade a alguém que você pode, por direito, prender ela, ou ainda cancelar completamente uma dívida ou um erro, apagando o que causou essa dívida e esse erro. O tema da nossa mensagem nessa noite é perdão afieme, entendendo o reino de Deus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, a partir do verso 5, que nós iremos achar essa palavra afieme. Mateus capítulo 5, a partir do verso 6. Amém? Leio na Nova Versão Internacional, diz assim a palavra de Deus: quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de vocês o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores.
não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Verso 14: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. É bom observar que esse texto é Jesus Cristo ensinando aos seus discípulos como orar. E isso era uma prática daquela época. Os mestres daquela época reuniam os discípulos dele e ensinavam-os como eles deveriam buscar a Deus, que poderia também não ser o nosso Deus, ser qualquer outro Deus. E os mestres daquela época ensinavam acerca da oração para as pessoas que os seguiam, para que eles aprendessem como buscar o Deus deles, para que eles aprendessem como se relacionar com os Deus deles. E eu tenho a convicção de que hoje nós temos pessoas que são cristãs e que ainda não aprenderam a orar de verdade. Por isso que era importante para aquele tempo e para hoje os nossos mestres ensinarem os seus discípulos a orarem. E aí Jesus ele vai começar a falar acerca da oração, e ele começa a falar das pessoas que oram errado. Não orem como os pagãos, não orem como os mestres da lei, não orem desse jeito, não orem daquele jeito, porque existia gente que ensinava a orar errado. Só que Jesus Cristo estava falando aos discípulos, e quando ele começa a falar, vocês, então, vocês orem assim, essa oração que vem depois do vocês orem assim, é uma oração para os discípulos de Cristo, aqueles que andariam e andavam com ele todos os dias, aqueles que iriam ver em pessoa o amor de Jesus Cristo, iam perceber os seus milagres, iam observar a glória de Deus na terra. Jesus Cristo estava ensinando para as pessoas que estavam lá com ele, e só entenderiam essa oração as pessoas que viveriam com ele. Assim como hoje só entendem a oração, essa oração do Pai Nosso, aqueles que vivem com Jesus. E essa oração, ela só tem sentido, ou só pode ser entendida em sua plenitude, por quem é discípulo de Jesus Cristo. Essa oração, ela sintetiza como funciona o reino de Deus e a justiça de Deus. A palavra perdoar, que nós estamos estudando hoje, a FEM, ela aparece nos versos 12, 14 e 15, e nós iremos ler e tirar alguns ensinamentos desses versos. Diz assim o verso 12, o verso 14 e o verso 15: Deus perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Verso 14: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Essa palavra é a palavra mais utilizada no Novo Testamento para falar sobre perdão, e é utilizada mais de 100 vezes. E o primeiro ensinamento que nós temos acerca dessa palavra e sobre esse tipo de perdão, que entender o reino de Deus é compreender o outro. Diz assim, a parte A do verso 12: perdoa as nossas dívidas. Imagino que você conhece alguém que já ficou endividado, e o que essa pessoa mais quer é a compreensão do outro, porque ela não está podendo pagar a dívida. Ontem eu estava assistindo um filme chamado Os Delírios de Consumo, de Beck Bloom. É uma comédia norte-americana, e tinha uma menina que ela tinha um sonho, e ela foi atrás desse sonho. Só que ela devia muito, ela tinha uma compulsão por compras, e ela devia muito.
E no meio da conquista desse sonho, a dívida dela, ela é escancarada para todo mundo saber. E aí aquele sonho dela, por um instante, se desmoronou e ela se desfez de tudo. E ela perdeu quase tudo, por quê? Por causa das dívidas. O que aconteceu naquele filme, que eu acho interessante que se aplica aqui a esse ensinamento, é que as pessoas que estavam ao redor daquela menina não a compreenderam. Mais feio do que isso, somente a julgaram. Quando nós estamos diante de uma dificuldade, e quando nós estamos diante de uma calamidade, como estamos diante de problemáticas muito difíceis de serem resolvidas, o que nós mais queremos é sermos compreendidos. E aí, nós clamamos ao nosso Deus pedindo compreensão. Deus, perdoa as nossas dívidas. Diante das nossas mazelas, o que a gente mais quer é ter uma oportunidade de nos explicar por que chegamos no fundo do poço. Quando estamos em dificuldade, o que nós mais queremos é que alguém escute os nossos argumentos e nos dê ajuda. Só que muitas das vezes, as pessoas não estão interessadas em te ouvir, mas antes julgar. E julgar errado. Se você já passou por um problema e não foi compreendido, imagino que foi horrível essa sensação para você. Só que Deus, Ele nos ensina acerca do perdão, afirme que nós precisamos ser misericordiosos e graciosos. Quando nós olhamos para Deus e pedimos a Ele ajuda para que Ele perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas dívidas, perdoe as nossas falhas, Ele olha para nós e com a sua misericórdia e graça, Ele nos perdoa. Deus nos compreende e Ele não fica nos julgando e perguntando o porquê fizemos aquilo, e perguntando se estamos certos ou errados. Ele, quando nós estamos com corações quebrantados, Ele nos perdoa, sem levar em conta a nossa atitude. Jesus Cristo, Ele não nos julga antes de nos compreender. Ele nos compreende para depois, no fim das contas, nos julgar. E quando eu olho para os meus erros, e quando eu olho para as minhas falhas e percebo o perdão de Deus, eu fico me perguntando, por que às vezes nós não conseguimos perdoar o outro que tem falhas muito menores do que a nossa? Essa parte de compreensão que esse texto nos ensina é da nossa relação interpessoal. Porque diante da falha do outro, nós estamos dispostos a julgá-lo imediatamente. Diante da falha do outro conosco, nós não temos a capacidade de compreendê-lo. Nós não temos a capacidade de demonstrar pelo outro a graça e a misericórdia que um dia Jesus demonstrou pela gente diante dos nossos erros. Quando eu olho para o outro e não o compreendo diante das falhas dele comigo, eu estou dizendo para Cristo que eu não entendi a misericórdia e a graça dele. E que tudo o que ele fez por mim não faz sentido. Porque eu não tenho a capacidade de olhar para o outro e liberar perdão o compreendendo. Jesus Cristo nos traz um ensinamento que nós precisamos compreender aqueles que erram conosco. E talvez você tenha muitos traumas, muitas dificuldades com muitas pessoas.
E que vezes saiu da sua boca a palavra bem assim: eu nunca vou perdoar essa pessoa, essa coisa que ela fez não tem perdão. A compreensão é você se colocar no lugar dela, assim como Cristo fez por mim e por você. E nós precisamos compreender o outro, querer entender por que ele chegou aquele problema conosco, entender os argumentos dele, ouvi-lo e perdoá-lo. Esse texto nos traz um outro ensinamento, que o perdão AFM, entender o reino de Deus, perdoar, é também amar. Diz assim, a parte B do verso 12: assim como perdoamos aos nossos devedores. Teremos que relembrar aqui o que significa essa palavra na essência dela. AFM significa deixar ir, enviar para frente, não dificultar, deixar de botar empecilhos, poder de dar liberdade a quem você, por direito, pode aprisionar, ou ainda perdoar uma dívida sem levar em conta aquilo que causou essa dívida ou esse problema. Quando nós experimentamos o perdão de Jesus, nós experimentamos o amor de Jesus. E Ele nos perdoa com um amor tão grande, tão grande, tão grande, que nos faz entender a dinâmica do reino de Deus. O perdoador não tem erro e se humilha diante do perdoado. Isso é amar. Talvez você quer sempre ter a razão, e às vezes você tem até a razão. Só que o perdão AFM é se desfazer da sua razão, porque senão você nunca vai perdoar a dívida sem levar em conta o que causou a dívida. Você nunca vai receber o perdão como você perdoa o seu devedor. Perdoar a quem deve a você, a quem fez o mal a você, é amá-lo, e é proclamar o reino de Deus, e é experimentar diariamente o mandamento de Jesus que diz: ame a Deus e ame o próximo como você se ama. Nas nossas escolhas da nossa vida, nós temos sempre duas coisas que vão nortear essas escolhas. A escolha que leva em conta a minha vontade, o meu eu, a minha razão, os meus valores, as minhas verdades, ou a escolha que leva em conta a verdade do outro, o problema do outro. E quando eu sou aquela pessoa que só leva em conta o meu eu, no ambiente onde eu vivo, eu machuco as pessoas, porque eu vou falar coisas que as pessoas não vão gostar, eu vou machucar as pessoas com as minhas atitudes, porque a minha vontade é a mais importante, porque a minha opinião é a mais certa, porque eu tenho a razão, porque o outro está errado. Agora, quando eu levo em conta o outro, eu repenso a minha maneira de falar, eu repenso a minha maneira de agir, eu repenso a minha maneira de se relacionar. E quando eu levo em conta o outro, em detrimento da minha própria consciência, do meu próprio saber, eu estou vivendo o reino de Deus, que diz que eu devo amar a Deus em primeiro lugar, e o outro como eu me amo. Esse perdão é o anúncio de que o outro é mais importante do que eu, do que o próximo é mais importante do que você. E aí, meu irmão, se nós não conseguimos viver uma boa relação com o próximo,
com quem está ao nosso lado, nós não poderemos viver uma boa relação com Deus. Anote isso. Se você não vive uma boa relação com o próximo, você não entendeu o que é viver uma boa relação com Deus. Esse texto que nos fala sobre o reino de Deus e a sua justiça, nos traz um outro ensinamento. Entender o reino de Deus e perdoar é viver o Evangelho. Os versos 14 e o verso 15 diz assim: se perdoarem as ofensas dos outros, uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Quando eu sou alcançado pelo perdão de Jesus e pelo Evangelho de Cristo, eu preciso viver esse Evangelho, que é o Evangelho do perdão, que é o Evangelho do amor, que é o Evangelho da compreensão, que é o Evangelho onde quem não fez nada de errado busca quem fez as coisas erradas. Você já parou para observar que o Evangelho de Cristo é esse? O Evangelho em quem nunca errou sai em busca de quem sempre erra. Do Evangelho onde Deus, Ele se torna ser humano em busca de nós, que erramos todos os dias. E por que então nós não temos a capacidade de perdoar quem nos tem ofendido? Por que nós não temos a capacidade de buscar a quem nos tem ofendido? De ir atrás? Depois que eu entendo o que é compreender e o que é amar, eu vivo o Evangelho. E aí, viver o Evangelho do reino de Deus não subsiste só de palavras, mas viver o Evangelho do reino de Deus é atitude. Se você, meu irmão, tem alguém na sua vida que você não consegue perdoar, ou se você tem extrema dificuldade de perdoar alguém, ou se você é aquele tipo de gente que não abre mão da sua razão e não vai atrás de quem errou com você, você precisa compreender que você está errado, e que o perdão de Jesus Cristo não é este, e que viver o Evangelho não é isso. E o mais interessante, o mais chocante, é que eu cheguei a uma conclusão muito interessante, é que eu e você, nós não temos condições de repetir essa oração do Pai Nosso, quando a gente não está disposto a perdoar o outro. Será que você tem coragem de falar bem assim: Senhor, perdoa os meus pecados, como eu tenho perdoado a quem tem errado comigo? Será que essa palavra ela sai com convicção da sua boca? Será que diante das verdades que você tem vivido, essa oração que Jesus ensina aos seus discípulos, ela seria que resposta de Deus para você? Senhor Deus, perdoe os meus pecados como eu perdoo a quem me ofende. Perdoar é disseminar o amor na terra. Perdoar é deixar o outro ir. É perdoar a dívida sem levar em conta o débito, o que atrapalhou. Então, agora nós vamos ver um vídeo que você já ouviu, eu acho, essa canção, que fala muito sobre o perdão e sobre o reino de Deus. E eu convido você a observar esse vídeo antes da gente continuar a nossa mensagem.
Perdão é a canção do amor. Perdoar é se libertar, é quebrar correntes de alguém, é deixar o outro levantar, é abrir mão de toda a razão, nunca usar o trunfo que se tem, não negar socorro ao seu algoz, dar a outra face, ir mais além. Se 70 vezes precisar, vezes 7 se preciso for, perde a conta os que querem a paz. Quem perdoa rega a flor do amor. Perdão sara a ferida da desilusão, acende a luz no breu da escuridão, lava a alma de quem não quer mais a mágoa. Perdão só pode dar quem já cresceu, tem mais razão o que perdoa. Melhor é dar perdão àquele que perdeu. Perdão muda as estações, no inverno reacende a cor. O perdão é o troféu do herói que venceu o monstro da dor. Só usando as armas do amor ressurgiu do fundo do pó e calou a voz do seu eu, se humilhou e fez-se bem maior. Se 70 vezes precisar, vezes 7 se preciso for, perde a conta os que querem a paz. Quem perdoa rega a flor do amor, do amor. Perdão sara a ferida da desilusão, acende a luz no breu da escuridão, lava a alma de quem não quer mais perdão. Só pode dar quem já cresceu, tem mais razão o que perdoa. Melhor é dar perdão àquele que perdeu. O Evangelho de Jesus Cristo, ele, mais precisamente esse texto e essa oração, ele traça um paralelo entre o perdão divino e o perdão interpessoal. Perdoar é promover a paz, é promover a libertação, o amor, a cura, a compreensão
E esse perdão, ele é indivisível. Não tem como fazer divisão entre o perdão que Deus me dá e o perdão que eu dou ao próximo. Por que não? Porque eu só tenho a capacidade de perdoar o outro quando eu entendo o perdão de Jesus Cristo. E esses dois, o perdão interpessoal e o perdão divino, eles andarão junto até a volta de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo quer que vivamos aqui na terra o que Ele nos ensinou a viver, que é perdoar. E foi isso que Ele fez. Os que recebem o perdão de Deus se sentem tão constrangidos que não negam perdoar a ninguém. Eu vejo diversas reportagens de mães que têm seus filhos mortos, e aí, porque elas são cristãs, não sei se você já viu essas reportagens, elas se encontram com os bandidos e falam bem assim: olha, eu te perdoo. É só o perdão de Jesus Cristo que faz uma mãe perdoar o assassino do seu próprio filho. Para você ver o tamanho da dimensão desse perdão, e às vezes você não leva em conta perdoar uma pequena falha de alguém. Para a gente concluir essa mensagem, e esse texto também usa a palavra AFM, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus 18, verso 21, para você entender o que é o perdão AFM, entender o reino de Deus. Mateus 18, verso 21 em diante, vai falar-nos de uma parábola de um servo que não entendeu como era o reino de Deus. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus, ou o reino de Deus, é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía fosse vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante do rei e lhe implorou: tenha paciência comigo, ou seja, me compreenda, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e disse, e implorou-lhe: tenha paciência comigo, me compreenda e eu pagarei a você. Verso 30, mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você. Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia.
essa parábola é a parábola do que às vezes acontece conosco. Nós que recebemos um perdão tão grande de Jesus Cristo, nós não temos a capacidade de perdoar o outro que está do nosso lado, que nos deve menos do que nós devíamos a Cristo, que é a vida. O perdão AFM nos convida a sermos compreensivos, a amarmos e a viver o Evangelho. Diante de tudo que nós aprendemos acerca desse perdão e do que Jesus Cristo ensinou no reino dele, será que neste instante, agora, eu e você, nós podemos repetir a oração que Jesus nos ensinou no verso 12 do capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus: perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores? Existia um escritor muito famoso do século XIX, chamado Robert Louis, e ele era um rapaz muito doente, muito debilitado a saúde dele, e ele escreveu várias obras. As obras mais famosas dele é A Ilha do Tesouro e a continuação da Ilha do Tesouro, que é O Médico e o Monstro. Em uma biografia desse escritor, está escrito o seguinte acerca da vida dele: quando Robert vivia nas ilhas do Pacífico Sul, ele costumava celebrar um breve culto pela manhã. E esse culto acontecia diariamente para os membros de sua família e para os seus empregados. Uma manhã, no meio da oração do Pai Nosso, ele se levantou e abandonou a sua casa. Sua saúde sempre tinha sido precária, e sua esposa o seguiu, pensando que se haveria sentido alguma coisa que fazia ele ficar doente. E ela chegou para ele e perguntou: você está passando mal? E ele disse o seguinte: eu não estou passando mal. Hoje, somente hoje, eu não posso repetir a oração do Pai Nosso. Esse homem ficou extremamente emocionado, constrangido, porque ele percebeu que na vida dele não podia repetir a oração que diz: perdoe os meus pecados ou as minhas dívidas, assim como eu perdoo a quem erra comigo. A pergunta que eu te faço nessa noite, que eu me fiz, é: será que nós temos mesmo entendido o reino de Deus? Nesse mês da família, será que a nossa família não tem sido atacada? Ela tem sido desunida, porque às vezes eu não compreendo, eu não amo e eu não vivo o reino de Deus dentro da minha casa? Quantas pessoas você tem na sua vida que você já disse que você não ia perdoar nunca? Quantas pessoas te fazem mal e você é orgulhoso, ao ponto de levar em conta só a sua razão, e não procurar a pessoa? Nessa noite, Jesus nos convida a entender o reino dele e a entender o perdão AFM, que é compreender, amar e viver o Evangelho. Eu não sei o quanto Deus falou com você nessa noite, mas eu tenho a convicção de que Ele trouxe um grande ensinamento para a sua vida. E portanto, neste instante nós iremos orar e pedir a Deus para que nós
possamos viver o Evangelho do Reino, para que nós possamos aprender a perdoar, a compreender, a amar e a viver, para que nós não fiquemos apenas remoendo o passado, para que a gente perdoe a dívida sem levar em conta o que causou a dívida. E se Deus te mostrou alguém ou algo, ou alguma coisa que você precisa perdoar, eu convido você a abaixar sua cabeça e falar com Deus: Deus, eu entendi que eu tenho que perdoar essa pessoa, ou perdoar minha família, ou perdoar alguém, mas eu não sei como fazer isso é muito difícil para mim, mas eu quero viver o seu reino, o reino de Deus. E nós vamos orar nesse instante. Senhor Jesus, te damos graça pelo teu amor e o teu perdão, que foi nos dado de maneira imerecida e graciosa. Obrigado pela sua misericórdia, Deus. Obrigado porque o teu perdão nos ensina muitas coisas, dentre elas de que nós precisamos perdoar o próximo e viver o Evangelho de maneira integral através do perdão. Deus, trabalhe o coração das pessoas que não conseguem perdoar, das pessoas que são orgulhosas, das pessoas, Deus, que só conseguem olhar para a sua própria razão. Senhor Deus, transforme o coração delas para que elas possam perdoar os outros, sem levar em conta o que causou a dívida, o que causou a tristeza, o que causou o erro. Deus, restaura as nossas famílias, as famílias que precisam se perdoar uns aos outros. Eu peço e clamo em nome de Jesus Cristo que o teu Espírito Santo incomode as pessoas para se reconciliarem. Deus, devolve de novo a esperança do perdão àqueles que não têm mais esperança. Senhor, muito obrigado. E pedimos para que o Senhor nos ensine a viver de tal maneira que possamos repetir a oração que o Senhor nos ensinou. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Oro em nome de Jesus Cristo. Amém.